Presidente, Pois não. o voto secreto, sem nenhuma sombra de dúvida, é uma conquista da democracia na história da evolução do processo civilizatório do nosso planeta. Mas o voto secreto é uma proteção para o eleitor singular. É uma proteção para que, em decorrência do seu voto, ele não sofra pressões de pessoas mais fortes na sociedade do que ele. Esse voto secreto é absolutamente legítimo, indiscutível e incontestável. Mas nós temos um mandato que decorre do voto secreto do eleitor. Nós temos um mandato imperativo. O eleitor vota no nosso nome em função dos compromissos assumidos pelo estatuto do nosso partido, pelo nosso programa e pela exposição dos nossos compromissos na campanha eleitoral. Nós somos mandatários. O nosso mandato é imperativo. Nós somos eleitos para fazer ou não fazer determinadas coisas. Inclusive, na minha opinião, o nosso mandato imperativo deveria poder ser revogado pela base que nos elegeu, ou revogado pela mediação do partido político ao qual nós pertencemos. Nós não temos direito a voto secreto, em hipótese alguma, senão nós não podemos ser fiscalizados pelos que em nós votaram em função dos compromissos partidários e pessoais que assumimos. Muito diferente, presidente, do voto de um juiz num tribunal qualquer para eleger o seu presidente. Ele é juiz, via de regra, em função de um concurso público, e o seu voto na eleição da mesa do seu tribunal é um voto político, portanto, de livre arbítrio de cada eleitor. Eu poderia considerar, por exemplo, a circunstância na qual nós rejeitamos a indicação da Presidente da República para a NTT. O famoso Bernardo Figueiredo, inadequado por todos os títulos. Esse processo... Presidente, eu acho que nós estamos numa sessão importantíssima do Congresso Nacional. Eu acho que Vossa Excelência devia pedir silêncio desse plenário ou evacuar o plenário, porque, afinal de contas, o Senado não é uma brincadeira e a decisão que nós vamos tomar é sumamente importante. Quem quiser bater papo, que vá bater papo no corredor. Bom, feito o silêncio, presidente, no caso do Bernardo Figueiredo, em primeiro lugar, eu pedi ao plenário do Senado um prazo para que a nossa presidente refletisse e pudesse retirar a indicação. Este prazo foi por voto aberto e nós perdemos no voto aberto. Foram 36-30. Por quê? Porque alguns parlamentares não votaram ou não se aventuraram a votar contra o Executivo. Mas depois, no voto secreto, a situação se inverteu. Nós derrubamos a indicação por 36-30. Então, o que aconteceu? O voto secreto foi o voto mais legítimo? Não. Na verdade, se o voto fosse aberto, eu teria sido derrotado naquele momento. Mas os que mantivessem a indicação do Bernardo Figueiredo no processo eleitoral recebiam a punição do eleitor singular, que teria consciência da infidelidade do seu voto na manutenção de um candidato inadequado para uma posição inadequada. A Câmara Federal manda um raio de luz ao Senado da República, a iluminação definitiva do voto em todos os compromissos. E nós, mandatários que somos, estaremos expostos de forma absoluta. Eu, por exemplo, ontem, votei contra o veto do Fundo de Garantia. E a pedido do senador Amorim, considerei uma posição do Nordeste do Brasil e do estado da origem da minha família do Sergipe,
e derrubei também o veto da presidente nessa circunstância. Acompanhei o governo em todos os outros. Votei contra o Fundo de Garantia porque não me convenceram os argumentos da Presidência da República de que estaria remetendo esses recursos para a casa da população mais pobre. Porque isso pode ser facilmente manejável, entra por um lado, sai do outro, como aconteceu com a CPMF. Um voto aberto, vou desgostar muitas pessoas, mas eu abro com absoluta franqueza e não tenho dificuldade nenhuma nisso. Não há argumento possível a favor do voto fechado. Estaremos expostos, sim, à influência do Poder Executivo e da mídia, mas, afinal e a cabo, estaremos expostos ao crivo de quem nos elegeu e para que nos elegeu. É um mandato imperativo que no sindicalismo italiano evoluiu para a possibilidade da base eleitoral revogar o mandato oferecido a um líder sindical numa posição de comando que se manifeste infiel à vontade da sua base. O nosso mandato imperativo não existe no meio do exercício do mandato dado, mas esse mandato imperativo se concretiza de 4 em 4 anos nas eleições gerais, onde o mandato dado pelo voto popular e secreto pode ser revogado pelo conhecimento do comportamento do mandatário. E o Senado da República não pode se frustrar a se expor com clareza em cada voto que cada senador der. Se um senador não é responsável pelo seu voto, se submete à pressão do Poder Executivo ou da mídia, senador não deveria ser, e que seja cassado pelo voto popular nas eleições a que se submeter na sequência. Portanto, presidente, voto secreto absoluto na forma com que propôs a Câmara Federal.